A Mão do Macaco. Conto de William Waymark Jacobs. Tradução de Vinícius Bin. Tome cuidado com o que deseja, pois você pode conseguir. Citação anônima. Lá fora, a noite era fria e úmida, mas na pequena sala de estar, as cortinas estavam fechadas e o fogo da lareira queimava vividamente. Pai e filho jogavam xadrez. O pai, cujas ideias sobre o jogo envolviam alguns movimentos bem atípicos, colocando seu rei em perigo tão agudo e desnecessário que até a senhora de cabelos brancos, tricotando calmamente próximo à lareira, não pôde deixar de exprimir comentários sobre tamanha insensatez. "Ouça o vento", disse o Sr. White, tentando distrair o filho para que o rapaz não percebesse o erro que o velho acabara de cometer e que poderia lhe custar a partida. "Estou ouvindo", respondeu seu filho Herbert, estudando o tabuleiro enquanto esticava a mão para realizar um movimento. "Cheque." "Achei que ele não daria as caras esta noite", disse o pai, com a mão aberta no ar sobre o tabuleiro. "Mate", replicou o filho. "Essa é a pior parte de viver tão afastado de tudo", vociferou o Sr. White, com repentina e inesperada violência. "De todos os lugares desprezíveis para se viver, esse é o pior. Não dá para andar na trilha sem ficar preso no lamaçal, e a estrada é um rio. Eu não sei o que se passa na cabeça dessa gente. Suponho que eles não dão a mínima, afinal só há outras 2 casas ocupadas na estrada." "Não importa, querido", disse sua esposa calmamente. "Talvez você vença na próxima partida." Sr. White olhou para cima bruscamente, bem a tempo de ver mãe e filho trocando um olhar de cumplicidade. As palavras morreram em seus lábios e ele escondeu um sorriso culposo sob a fina barba grisalha. "É, aí vem ele", proferiu Herbert, após ouvir uma forte batida no portão e passos pesados indo em direção à porta de entrada da casa. O velho ergueu-se rapidamente e, ao abrir a porta, sua esposa e filho ouviram-no dizer o quanto lamentava sobre a recente perda do visitante. O recém-chegado falava sobre a tristeza que carregava no peito, quando a Sra. White pigarreou levemente para o marido, como se questionasse quem era o sujeito alto e corpulento que acabara de adentrar sua sala de estar. A face do homem, de um tom rubro saudável, sugeria se tratar de alguém que passava boa parte do tempo sob a luz solar. "Major Morris", disse o Sr. White, apresentando-o a sua esposa e filho. O major cumprimentou-os, tomou o lugar oferecido próximo à lareira e assistiu com satisfação conforme o Sr. White se aproximava com uma garrafa de uísque e copos. Após o 3º copo, os olhos do major tornaram-se vívidos e ele começou a falar. O pequeno círculo familiar ouvia com profundo interesse aquele visitante de terras longínquas. Conforme os ombros robustos do major relaxavam na confortável cadeira, ele contava sobre cenas selvagens e atos de bravura em meio a guerras e povos exóticos. 21 anos disso!" exclamou o Sr. White, olhando para esposa e filho. "Quando ele foi para lá era apenas um jovem magricela. Olhem para ele agora!" "Parece que se saiu muito bem", disse a Sra. White educadamente. "Eu gostaria de ir para a Índia", revelou o Sr. White. "Só para ver como são as coisas por lá, sabe?" "É melhor aqui onde você está mesmo", segredou o Major Morris, balançando a cabeça. Ele pousou o copo vazio e suspirou. "Gostaria de ver aqueles templos antigos, os faquires e malabaristas", continuou o velho. "Como era aquele negócio sobre a tal mão de macaco que você começou a me contar outro dia, Morris?" "Nada", apressou-se em dizer o militar. "Quer dizer, nada que vale a pena ouvir." "Mão de macaco?" indagou a Sra. White, curiosa. "Bem, é só um pouco do que você poderia chamar de magia, talvez", disse o major, sem pensar previamente nas palavras. Seus 3 ouvintes inclinaram-se para a frente, incapazes de conter a empolgação. Perdido em pensamentos, o visitante levou o copo vazio até a boca e em seguida pousou-o novamente. O anfitrião tornou a enchê-lo. "Quem olha para isso",
continuou o Major Morris, apalpando algo em seu bolso. Diz que não passa de uma pequena mão seca e mumificada. Ele tirou o objeto do seu bolso e mostrou-o. A Sra. White lançou um olhar enojado. Já o filho pegou-o e examinou-o com curiosidade. E o que há de especial nela? Questionou o Sr. White, que a tomou do filho e, após fazer sua própria inspeção, colocou-a na mesa. Há um encantamento nela, colocado por um velho faquir, respondeu o Major, um homem muito sagrado. Ele queria mostrar que o destino governa a vida das pessoas, e aqueles que tentassem interferir se arrependeriam profundamente. Colocou-lhe um feitiço para que 3 homens distintos pudessem obter 3 diferentes desejos. Do jeito que ele contava a história, parecia que realmente acreditava em tudo isso, e seus ouvintes ficaram cientes de que suas tentativas de esconder o riso magoaram-no um pouco. Bem, então por que você não fez os 3 desejos? Perguntou Herbert com sagacidade. O militar olhou para ele do mesmo jeito que uma pessoa de meia idade olharia para um jovem desrespeitoso. Eu fiz, sussurrou o Major. Seu rosto empalideceu no mesmo instante. E você realmente teve os 3 desejos realizados? Quis saber o Sr. White. Tive, respondeu o Major Morris, e o copo chocou-se contra seus dentes fortes. E ninguém mais fez desejos? Questionou a velha senhora. O primeiro homem teve seus 3 desejos, disse o Major. Não sei quais foram os 2 primeiros, mas sei que no terceiro pediu a própria morte. Foi como eu consegui a mão do macaco. Sua voz soou tão séria que o grupo se calou. Se você já teve seus 3 desejos, então esse objeto não tem utilidade nenhuma para você, Morris, disse o velho por fim. Por que você o mantém consigo? O militar abanou a cabeça. Por capricho, eu suponho, disse ele devagar. Eu tive a ideia de vendê-lo, mas acho que não o farei. Já me causou problemas o suficiente. Além disso, as pessoas não o comprariam. Acham que é apenas uma história. E aqueles que não acham querem testá-lo primeiro e pagar-me depois. Se você pudesse pedir outros 3 desejos, disse o velho, observando o militar cuidadosamente, você pediria? Não sei, respondeu ele. Não sei. O major segurou a pequena mão de macaco e, de repente, atirou-a contra as chamas da lareira. O Sr. White removeu-a de lá desesperadamente. É melhor deixá-la queimar, disse o major em um tom de tristeza. Se você não a quer, Morris, disse o Sr. White, dê-a para mim. Jamais, retrucou o militar com teimosa determinação. Eu atirei-a ao fogo. Se você ficar com ela, não me responsabilize pelo que vier a acontecer. Seja sensato e deixe as chamas consumirem esse objeto maligno. O outro balançou a cabeça em negação e examinou sua nova posse mais de perto. Como ela funciona? Quis saber o Sr. White. Segure-a com a mão direita e pronuncie seu desejo bem alto, respondeu o major. Mas novamente eu alerto quanto às consequências. Parece as 1001 noites, disse a Sra. White, levantando-se para servir o jantar. O que acha de pedir 4 pares de mãos para mim? Seria muito útil no trabalho doméstico. O Sr. White tirou o objeto do bolso e os 3 membros da família gargalharam alto. De repente, o major agarrou-o pelo braço com uma expressão alarmada estampada no rosto. Se for pedir alguma coisa, faça sabiamente. O patriarca guardou o talismã novamente no bolso e convidou o major para se juntar à mesa. Durante o jantar, o amuleto foi deixado de lado e a família se entreteve com outra rodada de histórias do major em solo indiano. Se a história sobre a mão do macaco for tão verdadeira quanto as que ele contou ao longo da refeição, disse Herbert, assim que a porta de entrada se fechou atrás do visitante, então não podemos esperar muita coisa dela. Você deu algum dinheiro ao major por ela, querido? Questionou a Sra. White. Uma mixaria, disse ele corando de leve. Ele não queria, mas eu o fiz aceitar. Novamente ele insistiu para que eu me livrasse dela. Como se fôssemos fazer isso, disse o filho em um tom de deboche. Seremos ricos, famosos e felizes. Deseje ser um rei, pai. Assim nem a mãe vai poder mandar em você mais.
O rapaz correu ao redor da mesa, perseguido pela Sra. White, armada com um pano velho. O Sr. White retirou o amuleto do bolso e encarou-o com um ar de dúvida. Não faço ideia do que desejar, disse ele. Parece que já tenho tudo o que quero. Se você quitasse a hipoteca da casa, seria de grande ajuda, não acha? Disse o filho, apoiando a mão no ombro do pai. Bom, deseje 200 libras, já é o suficiente. Seu pai, sorrindo e com um olhar embaraçado por acreditar na história do major, segurou o talismã com a mão direita e apontou-o para cima. Herbert mantinha uma expressão de seriedade, até quebrá-la deixando escapar um sorriso para a mãe, que se encontrava sentada ao piano, produzindo uma melodia majestosa. Desejo 200 libras, pediu o velho com a voz alta. Um belo acorde do piano saudou suas palavras, interrompido na sequência por um grito do velho. Ah! Sua esposa e filho correram até ele. Ela se mexeu! Gritou o Sr. White, com um olhar horrorizado dirigido à mão de macaco que caíra no chão. Quando fiz o pedido, ela se contorceu em minha mão como uma cobra. Bem, eu não vejo dinheiro, disse Herbert, pegando o amuleto e colocando-o na mesa. E aposto que nunca verei. Deve ter sido sua imaginação, querido, disse a esposa consolando-o. O velho balançou a cabeça. Não importa. Não me causou nenhum mal, mas me assustou mesmo assim. A família se sentou próximo ao fogo novamente, enquanto pai e filho terminavam de fumar seus cachimbos. Lá fora, o vento soprava mais forte do que nunca, e o velho saltou da cadeira com o susto que levou ao ouvir uma porta batendo violentamente no andar de cima. Um silêncio incomum e depressivo caiu sobre os três, que durou até o casal de idosos decidir se levantar e ir para o quarto. Espero que vocês encontrem o dinheiro dentro de um grande pacote no meio da cama, ironizou Herbert após dar-lhes boa noite. E que algo tenebroso sentado no topo do guarda-roupa observe vocês embolsando esse dinheiro ganho de maneira fácil. Herbert, que normalmente possuía uma natureza brincalhona, não levando as coisas muito a sério, permaneceu sentado em meio à escuridão, encarando as chamas. Ele viu rostos nela. O último que apareceu era extremamente horrível, formado por uma mistura de humano e macaco. Tamanha abominação prendeu a atenção do rapaz. A imagem era tão clara, tão real, que fez o jovem estremecer e rir de nervoso. Ele pegou um copo d'água esquecido sobre a mesa e atirou-o contra o fogo, apagando-o. O rapaz tateou a mesa e sentiu um calafrio quando tocou a mão do macaco. Ele esfregou sua mão no casaco, enojado, e recolheu-se para a cama, deixando o talismã para trás. Sob a luz do sol matinal, que banhava a mesa do café da manhã, Herbert riu de seus temores. O aposento estava preenchido com um ar saudável e alegre, que não estava presente na noite anterior. A pequena mão de macaco, seca e enrugada, estava largada sobre o aparador, demonstrando a falta de fé que a família possuía em suas supostas capacidades mágicas. Suponho que todos os velhos soldados são iguais, disse a Sra. White ao marido. Como fomos todos em acreditar em tamanha bobagem? É impossível que desejos possam ser realizados assim do nada. E se pudessem, que mal 200 libras poderiam causar a você, querido? Poderiam cair do céu direto na cabeça do velho, ora, interrompeu o filho sorrindo. Segundo Morris, as coisas aconteciam tão naturalmente, disse o Sr. White, que poderia, se quisesse, atribuir os resultados a meras coincidências. Bom, não vai gastar todo o dinheiro até eu voltar, disse Herbert, levantando-se da mesa para ir trabalhar. Temo que o senhor se torne um velho rabugento e avarento. Nesse ponto só vai restar fingir que não o conhecemos. Sua mãe riu, acompanhou-o até a porta e viu-o se afastar pela estrada. Ao retornar à mesa, divertiu-se com a credulidade do marido em tal história fantasiosa. Mesmo assim, isso não a impediu de correr até a porta quando o carteiro bateu. Por um segundo, ela até havia se culpado pelas reclamações que fizera mentalmente a respeito dos hábitos de bebida desprezíveis de velhos majores aposentados do exército. Mas logo se desapontou
quando viu que se tratava apenas de uma conta a pagar. Espero que Herbert elabore novos comentários sarcásticos quando retornar, disse a Sra. White, preparando a mesa de jantar. Sei disso, disse o Sr. White, bebendo um copo de cerveja. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado que a mão do macaco se mexeu quando eu fiz o pedido. Você pensou que tinha se mexido, replicou ela tentando acalmá-lo. Eu disse que se mexeu, retrucou o velho rispidamente. Em momento algum eu disse que pensei. Eu tinha... Qual é o problema? Sua esposa não respondeu. Ela observava os movimentos de um homem misterioso do lado de fora, que parecia estar tentando convencer-se a entrar. Em conexão mental com as 200 libras, ela notou que o estranho estava bem vestido, usando um chapéu de seda novo em folha. 3 vezes ele parou brevemente ao portão e então deu meia volta. Na 4ª vez, ele pousou a mão nele e então, com um ar de decidido, abriu e caminhou firmemente até a porta da frente. Ao mesmo tempo, a Sra. White desamarrou seu avental e deixou-o sobre uma das cadeiras. Ela guiou o estranho, que parecia um pouco desconfortável, para a sala de estar. A mente do sujeito estava longe, enquanto a Sra. White falava banalidades como "fique à vontade e não repare a bagunça". Ela esperou por um longo momento que o estranho se manifestasse a respeito do motivo de sua visita, mas ele permaneceu estranhamente calado. Pediram-me que viesse até aqui, disse ele por fim, agachando-se para remover um fiapo de algodão preso às calças. Venho por parte da Moll & Maggins. A senhora sobressaltou-se ao ouvir o nome da empresa onde o filho trabalhava. Qual é o problema? Perguntou ela ofegante. Aconteceu alguma coisa com o Herbert? O que é? O que é? O marido falou antes que o sujeito pudesse responder. Calma, calma, mulher. Não tire conclusões precipitadas. Tenho certeza de que você não trouxe más notícias, estou certo, senhor? Ele olhou para o outro, esperando por algo ruim, mas torcendo para que estivesse errado. Sinto muito, começou o visitante. Ele se machucou? Exigiu saber a mulher. O visitante abaixou e ergueu a cabeça concordando, gravemente. Contudo, ele já não sente nenhuma dor. Oh, graças a Deus, disse a Sra. White, entrelaçando os dedos. Obrigado por isso, Deus. Interrompeu-se quando o trágico significado do que o visitante acabara de dizer veio à tona. O sujeito desviou o olhar, mas a Sra. White pôde ver a horrível verdade estampada em seu rosto. Ela prendeu a respiração, olhou para o marido, que ainda não compreendera o que o visitante queria dizer com isso, e pousou sua mão trêmula sobre a dele. Houve um longo silêncio na sequência. Ele foi pego por uma máquina, disse o sujeito por fim, com a voz baixa. Pego por uma máquina, repetiu o Sr. White, incapaz de organizar os pensamentos. Sim. Ele ficou sentado, encarando a janela, tomou a mão da esposa entre a sua e pressionou-a, como costumava fazer nos velhos tempos antes de se casarem, há quase 40 anos. Ele era o único filho que nos restava, disse o velho com o olhar marejado. É difícil. O outro pigarreou, levantou-se e andou calmamente até a janela. A firma deseja que eu transmita por eles o grande pesar que sentem pelo ocorrido, disse o visitante, sem encarar o casal de idosos. Eu peço encarecidamente que vocês compreendam a minha posição como mero funcionário, apenas fazendo o que me foi pedido para fazer. Não houve resposta. A face da Sra. White estava pálida, seus olhos encaravam o nada, e sua respiração era praticamente inaudível. Já a face do marido estampava uma expressão similar à que o velho major deveria ter ostentado após enfrentar sua primeira batalha. Fui orientada a informar que a Moll & Maggins se isenta de qualquer responsabilidade, continuou o visitante. Contudo, por mais que eles acreditem não ter nenhuma obrigação legal, em vista dos serviços prestados pelo seu filho, eles desejam ressarci-los com certa quantia. O Sr. White soltou a mão de sua esposa e colocou-se de pé, encarando o visitante com um olhar horrorizado. Quanto? 200 libras. Sem ouvir o grito da esposa,
O velho esboçou um sorriso no canto do rosto, estendeu as mãos com as palmas voltadas para cima, como um cego, e caiu inerte, tal qual um fardo de areia no chão. No gigantesco novo cemitério, distante cerca de 3 quilômetros de sua casa, os velhos enterraram seu filho e voltaram para o lar, que agora era tomado por sombras e silêncio. Tudo acabou tão rápido que eles mal puderam perceber e ficaram esperando que algo mais fosse acontecer, algo que pudesse aliviar esse fardo demasiadamente pesado para velhos corações carregarem. Mas os dias foram passando e eles chegaram à conclusão de que teriam que aceitar a situação. O casal raramente trocava uma palavra. Por ora, não tinham o que dizer um ao outro. O tempo parecia se arrastar de maneira lenta e tediosa. Foi cerca de uma semana depois que o velho acordou subitamente durante a noite, esticou o braço pela cama e percebeu estar sozinho. O quarto estava escuro, mas ele pôde ouvir sua esposa chorando próximo à janela. "Volte para a cama", disse o marido ternamente. "Você vai ficar com frio. Está mais frio para o meu filho", disse a senhora, tornando a chorar. O som do choro foi sumindo aos poucos para o Sr. White. A cama estava aconchegante e suas pálpebras pesavam pelo sono. Os olhos foram se fechando quando um súbito grito da esposa acordou-o novamente. "A mão!" Ela chorava descontroladamente. "A mão do macaco!" Ele se levantou assustado. "O quê? Onde? Qual o problema?" Ela quase caiu quando veio correndo em sua direção. "Eu a quero", sussurrou ela. "Você não a destruiu, certo?" "Está na sala de estar, na prateleira acima da lareira", respondeu ele. "Por quê?" Ela riu e chorou ao mesmo tempo, e inclinando-se, beijou-lhe o rosto. "Só agora que eu pensei nisso", disse ela. "Por que eu não pensei nisso antes? Por que você não pensou antes?" "Pensou em quê?" "Nos outros 2 desejos", respondeu ela rapidamente. "Nós só fizemos um." "Um já não foi o bastante?" questionou ele rispidamente. "Não", disse ela chorando emocionada. "Faremos mais um. Rápido, vá pegá-la lá embaixo. Deseje que nosso filho retorne à vida." O homem sentou-se na cama e jogou para longe a coberta. "Meu bom Deus, você está louca!" vociferou ele horrorizado. "Pegue-a", disse ela ofegante. "Pegue agora e deseje." "Oh, meu filho vai voltar." Seu marido riscou um fósforo e acendeu uma vela. "Volte para a cama", disse ele com a voz trêmula. "Você não sabe o que está dizendo." "Nosso primeiro desejo foi realizado. Por que o segundo não seria?" "Foi apenas uma coincidência." "Vá pegá-la e deseje!" berrou a esposa, tremendo de emoção. O velho encarou-a e disse com a voz falha: Ele está morto há 10 dias. E além disso, Eu não lhe contei, mas só pude reconhecê-lo por suas roupas. Se ele já estava horrível de ser visto por você naquele dia, imagine agora. Traga-o de volta", ordenou a velha, arrastando-o para a porta. "Acha que eu temeria a criança que criei?" O velho desceu, tateando em meio à escuridão, até a sala de estar, e então até a lareira. O talismã estava em seu lugar na prateleira. De repente, um medo terrível de que o desejo poderia trazer o filho mutilado até ele antes que pudesse sair do aposento tomou-lhe conta. Ele prendeu a respiração quando percebeu que havia perdido a direção da porta, sua testa molhada por um suor frio. O velho encontrou seu caminho, contornando a mesa de jantar e tateando as paredes, até se localizar na base da escadaria, com o objeto maligno em suas mãos. Até o rosto de sua esposa parecia ter mudado quando ele entrou no quarto. Estava pálido e cheio de expectativa, e para o seu temor, parecia nutrir uma aparência sobrenatural. Naquele momento, ele sentiu um medo indescritível dela. "Peça!" gritou ela. "Isso é tolo e perverso", murmurou ele. "Peça!" repetiu a esposa. O velho ergueu a mão direita, carregando o talismã. "Desejo que meu filho retorne à vida." O talismã caiu no chão e o velho encarou-o temeroso. Então, desabou em uma cadeira, enquanto a senhora, com o olhar em chamas,
caminhou até a janela e abriu as cortinas. Ele permaneceu sentado até não suportar mais o frio, olhando para cima de tempos em tempos para a esposa, que espiava através da janela. A vela, que a essa altura já havia queimado quase que por completo, projetava sombras dançantes pelo quarto. Quando a chama da vela finalmente se apagou, o velho, com um senso indescritível de alívio devido à falha do talismã, deitou-se na cama. 1 minuto depois, a Sra. White se juntou a ele. Permaneceram em silêncio, ouvindo o tic-tac do relógio. Não escutaram nada lá fora, além dos tradicionais sons da noite. A escuridão era depressiva. Após criar coragem, o marido pegou a caixa de fósforos e, acendendo um, desceu as escadas em busca de outra vela. Ao pé da escada, o fósforo apagou e ele parou para acender outro. Naquele momento, ouviu uma batida na porta de entrada da casa. Foi tão silenciosa que só poderia ser ouvida no andar de baixo, como se aquele que estava batendo quisesse manter sua chegada em segredo. Os fósforos caíram de sua mão. Ele permaneceu imóvel, nem sequer respirava, até que a batida se repetiu. Então o velho voltou correndo para o quarto e fechou a porta atrás de si. Uma terceira batida ressoou pela casa. "O que foi isso?" berrou a velha, sentando-se rapidamente. Um rato", disse o velho com a voz trêmula. "Um rato passou por mim na escada." A esposa ficou prestando atenção por um momento, em silêncio. De repente, uma batida mais forte ecoou pela casa. "É o Herbert!" gritou ela. "É o Herbert!" Ela correu até a porta do quarto, mas seu marido a impediu, segurando-a fortemente pelo braço. "O que pensa que vai fazer?" perguntou ele com a voz fraca. "É o meu garoto! É Herbert!" gritou ela, tentando desvencilhar-se do marido. "Eu esqueci que ele estava a 3 quilômetros de distância. Por que você está me prendendo? Solte-me! Eu tenho que abrir a porta!" "Pelo amor de Deus, não deixe entrar!" suplicou o Sr. White, tremendo de medo. "Como pode estar com medo do próprio filho? Deixe-me passar! Estou indo, Herbert!" Houve outra batida. E mais outra. A velha conseguiu se libertar do marido e correu do aposento. O Sr. White perseguiu-a até o topo da escada, chamando o seu nome, enquanto ela se apressava para o andar de baixo. Ele ouviu a fechadura principal e a tranca de baixo da porta serem abertas. Então a voz da velha ecoou pela casa, desesperada e com a respiração pesada. "A tranca de cima!" berrou ela. "Desça! Eu não consigo alcançá-la!" Mas seu marido estava de joelhos, tateando o chão em uma busca desesperada pela mão do macaco. Se ao menos ele pudesse encontrá-la antes que a coisa lá fora entrasse. As batidas agora vinham de maneira apressada e violenta, ecoando pela casa. O velho pôde ouvir a esposa arrastando uma cadeira e colocando-a próximo à porta. Ela usou-a para subir e alcançar a fechadura superior. Quando estava prestes a destrancá-la, o marido encontrou o talismã e, já quase sem fôlego, fez seu terceiro e último pedido. De repente, as batidas cessaram, embora seus ecos ainda permanecessem na casa. Ele ouviu a cadeira sendo puxada para trás e a porta sendo aberta. Um vento gélido soprou até a escadaria. E um longo e alto choro de desapontamento e dor, vindo de sua esposa, deu-lhe a coragem para descer até ela e, em seguida, para o portão. O lampião, do outro lado da rua, iluminava uma estrada deserta e silenciosa. Arte da mão do macaco de @_scamander.lits. Narração e edição Vinícius Bin.